Você está passando por alguma situação ruim? Você está precisando de uma resposta de Deus e essa resposta não está chegando? Às vezes nós não precisamos nem de uma situação resolvida, às vezes a gente só precisa sentir que Deus está lá, que Deus está ouvindo, que Deus está escutando, que Deus está atento, que Deus está sabendo o que está acontecendo. Mas nem isso a gente tem. A gente não tem essa certeza de que Deus está atento, então a gente precisa muito de uma resposta de Deus, de ouvir a voz de Deus, mas essa resposta não chega. O que fazer? Como lidar com o silêncio de Deus para a nossa vida? Isso que eu quero tratar nesse vídeo. Quero também falar com vocês sobre as 3 verdades sobre o silêncio de Deus, 3 possíveis razões sobre o silêncio de Deus e 3 coisas para nós fazermos dentro do silêncio de Deus. Primeira verdade sobre o silêncio de Deus, eu quero ir logo ao ponto. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Mesmo tendo mais de 20 anos de crente, qualquer circunstância onde nós tratamos sobre o silêncio de Deus, automaticamente vem na nossa mente até dúvidas sobre a existência de Deus. Mas silêncio de Deus não significa ausência. A gente olha a vida de José. Claramente a gente observa ali um homem que foi tratado por Deus a respeito de um certo silêncio, um vácuo na história de José, onde Deus não o respondeu. Mas silêncio de Deus também não significa ausência. Só pelo fato de Deus não ter respondido ao teu clamor, ao teu pedido, às tuas dores, não significa que Ele está ausente sobre a tua circunstância, sobre o teu problema. A segunda verdade é que o silêncio de Deus é um chamado à paciência. Olhando a vida de Jó, a gente consegue ver que uma das piores dores de Jó não foi ter perdido a riqueza, não foi ter perdido seus filhos, não foi ter ficado doente, não foi ter sido acusada por seus amigos. Uma das piores queixas de Jó no livro de Jó é sobre o silêncio de Deus. Então, Jó também foi tratado com sua paciência. Então, nós temos que entender que o silêncio de Deus também trata a nossa paciência. Então, vem para nos tratar, vem para nos reerguer na sua presença. Então, é um chamado à paciência cristã, à paciência de filhos de Deus que confiam em Deus. E a terceira verdade sobre o silêncio de Deus é que às vezes Deus responde por outras formas. Elias, quando ele viu o fogo descer, ele achou que todas as coisas agora aconteceriam assim, de forma estrondosa, de forma mística, grandiosa. E quando Elias ficou recluso, sozinho, Deus respondeu Elias por uma brisa suave. Sabe, um sopro. Algo pequeno aos olhos humanos, mas profundamente esclarecedor para Elias. Então, fuja de algo espetaculoso, algo grandioso. Sabe, Deus, Ele mora aí dentro do seu coração. Não faz sentido alguém contar um segredo para alguém que está dentro da casa, sair da casa, gritar fora da casa. Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, busca a resposta dentro de você, com uma brisa suave. Então, quais são as 3 principais razões sobre o silêncio de Deus na Bíblia que possivelmente pode encaixar sobre a sua circunstância? A primeira razão é que o silêncio de Deus é um tempo de preparação para algo muito maior do que aquilo que você possa imaginar. Então você pode fazer uns planos aí para sua vida, de repente vem Deus e mexe com tudo, porque Ele quer algo muito maior para você. Os planos de Deus para sua vida são muito maiores daquilo que tu possa imaginar, pensar, refletir. Nada disso vai chegar perto do que Deus tem para você. Então, um dos tempos de preparação é justamente o silêncio. Essa coisa de te militarizar, de treinar, de polir. É isso que o silêncio de Deus também faz na nossa vida. A segunda razão, também que a gente olha na palavra, que é muito comum sobre o silêncio de Deus, é o teste de fé. Eu estava conversando com a minha esposa, pensando o seguinte: rapaz, e se o diabo chegou até Deus e falou assim: rapaz, esse casal tá muito bem, eles te servem porque eles estão muito bem, eu quero saber se você tirar isso, isso e isso, eles vão continuar te servindo. E eu e minha esposa, a gente conversou a respeito de uma circunstância que a gente estava passando na época, e falou: e se o diabo realmente fez isso? E aí? Olhando para a vida de Jó, a gente observa claramente o diabo fazendo isso. Será que ele fez também na nossa vida? Como é que nós iremos reagir diante das circunstâncias, sabendo que nós estamos sendo testados? Automaticamente a gente pensou: vamos agir igual Jó. Vamos passar pelo teste.
Vamos testar a nossa fé, vamos saber que a nossa fé que ela é provada pelo ouro, ela vai ser limpa, cada vez mais limpa, e vai ser testada agora pelo Senhor. É um tipo de posicionamento diferente, né? E a terceira razão, mais principal assim na Bíblia, é que Deus, ele não quer te dar a resposta para um silêncio. Deus, ele quer ser a resposta. Para Jó, Deus não respondeu nenhuma pergunta. Deus foi a resposta de todas as perguntas. Deus se posicionou na vida de Jó, se apresentou para Jó. Sabe, Jesus, ele também recebeu o silêncio de Deus a respeito da sua morte. Mas Jesus, ele foi abandonado na morte de cruz, silenciado, triste, sozinho. Mas o silêncio de Deus e a resposta a esse silêncio foi a ressurreição de Jesus. Então, não foi uma resposta sobre a morte, a ressurreição foi a resposta. Então nós temos que entender que a resposta de Deus é Ele mesmo. Então pare de ficar procurando necessariamente ouvir algo, sabe? Sinta que Deus está contigo, veja Deus em teus passos, prossiga pelo alvo da santa vocação que Deus tem para você. E os 3 passos que você deve fazer dentro do silêncio de Deus são muito simples, mas vai mudar muito a tua direção, o teu caminho, a tua visão com relação a esse silêncio de Deus. O primeiro passo é persista na oração. Não desiste de orar. A gente observa claramente na parábola da viúva pobre e o juiz mau que Jesus fala: persista na oração, pede, dá-se-vos-á. Então, no momento que Deus talvez tenha ferido o teu coração, para ter acesso mais rápido ao teu coração através dessa ferida, para que Ele te tenha uma certa persistência da oração. Isso te dá um valor completamente diferente para Deus. Quando você persiste, quando você não desiste, quando você está lá todos os dias, querendo saber, querendo e buscando, isso te forja. Isso muda o teu entendimento a respeito das coisas de Deus e do plano de Deus. Segunda coisa, busca Deus sem entender. Você não precisa entender nada, você só precisa saber que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continue do jeito que você está, olhando para o futuro, olhando para o alto, da onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, assim como Jó falou. Eu sei que meu Redentor vive, um dia ele se levantará ao meu favor, ainda que a árvore cortada só pelo cheiro das águas, um dia ela vai voltar a produzir. Um dia ela vai frutificar. Um dia as coisas vão voltar para o lugar. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então isso não é para sempre. Isso não é eterno. Isso é só um tempo de preparação, é só um tempo de silêncio. Isso vai acabar. E a terceira coisa, que ao meu ver é mais importante, adore a Deus. Isso me mudou muito diante do silêncio de Deus. Eu não preciso ver as coisas acontecendo. Eu preciso adorá-lo. Eu preciso bendizê-lo. Eu preciso mudar as minhas palavras. Preciso conhecê-lo diante da sua eternidade. Entender que eu sou tão pequeno, ao ponto de não conseguir ver 1 centímetro na minha frente. E Ele é eterno. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Ele é o início e o fim. Ele é tudo em nós. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Enfim, não tem como não adorar esse Deus, não tem como não bendizer esse Deus. E aproveite a oportunidade do silêncio de Deus para ministrar o seu coração e dizer: eu vou aproveitar esse silêncio, eu vou aproveitar essa circunstância para provar que eu amo a Deus acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Eu não preciso desse carro, eu não preciso dessa cura, eu não preciso desse filho, eu não preciso desse ganho financeiro. Eu não sei a tua circunstância, sobre o porquê que você está nesse vídeo até aqui, mas aproveite essa situação para adorar a Deus, para conhecê-lo mesmo, para bendizê-lo, para servi-lo, para abraçar a sua obra, abraçar a sua causa, abraçar a sua igreja. É isso que Deus quer para nós no momento de silêncio, que é filhos maduros, filhos que não olhem para as circunstâncias, filhos que confiem plenamente no poder de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus, na santidade de Deus, sabe, no plano maior que Deus tem para a tua vida. Não se desespere, não perca o ânimo, não desista dos sonhos de Deus para você. Já passou um mês,
talvez 2 meses, talvez 2 anos, eu não sei o tempo de espera que você está aí aguardando a resposta de Deus, mas saiba, Deus tem um plano para tudo isso fará sentido alguma hora, você vai ver a resposta de Deus sendo Ele mesmo, persista porque Deus tem algo muito, mas muito maior do que tua mente um dia vai conseguir imaginar. Então, você que chegou até o final desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que esteja precisando ouvir essa palavra. Inscreva-se no meu canal. Quero ver aí um comentário seu daquilo que você esteja passando ou uma dica a respeito de como lidar com essas circunstâncias. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.